Muito bom dia, queridos irmãos. Nesta manhã de domingo, dia do Senhor, quero desejar que as mais ricas bênçãos dos céus sejam derramadas sobre a sua vida e a sua família, para a glória de Deus. Nós vamos estudar neste momento as Escrituras Sagradas, mais um estudo bíblico nesta manhã de domingo. Desta feita em Filipenses, capítulo de número 4. E eu vou ler alguns versículos desse texto, Filipenses 4, do verso 10 ao verso 13. Um texto muito conhecido da igreja, mas que ainda nos faz refletir muito sobre muitas coisas que precisamos colocar em prática em nossa vida. E eu gostaria que a gente estudasse com muita atenção esse texto. Diz assim a palavra do Senhor: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Vamos orar? Santo Deus, nos abençoe nesta manhã, quando vamos estudar a tua palavra. Abençoe os teus servos que assistirão e acompanharão esta mensagem, Senhor. Abra os nossos corações para que aprendamos e possamos praticar a tua santa palavra para o nosso bem e para o engrandecimento do teu nome, Senhor. Que seja assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria que você prestasse muita atenção na profundidade das palavras do apóstolo Paulo nesse texto. Ele disse: porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Geralmente as pessoas elas dizem que a experiência, né, ela é adquirida com o convívio, com o dia a dia, né, e todos os acontecimentos e todas as situações vividas contribuem para o aprimoramento do caráter e da vida de uma pessoa. Mas aqui, quando o apóstolo Paulo disse que ele não aprendeu com a vida, como muitas pessoas costumam dizer, mas ele aprendeu com Cristo. Cristo foi o seu mestre. Foi o próprio Deus quem o ensinou a viver contente em toda e qualquer situação. Às vezes, queridos irmãos, nós medimos o tamanho de nossa felicidade pelo quanto o mundo nos dá, né? Mas nós precisamos aprender a medir a nossa felicidade pelo quanto Deus nos dá em Cristo Jesus, ou pelo quanto Deus já nos deu em Cristo Jesus. Às vezes a gente passa por situações como Asaf no Salmo de número 73 e a gente começa então a fazer comparações, né? A nossa vida com outras pessoas, e às vezes a gente quer medir então o nosso sucesso a partir daquilo que nós ganhamos nesse mundo. Mas na verdade as Escrituras nos dizem que tudo que a gente tem de valor na vida foi dada por Deus e só pode ser encontrada em Deus. Por isso, nesta manhã eu gostaria que você pensasse um pouco sobre o valor da verdadeira alegria para o crente, né? Eu queria falar sobre este tema e este assunto, né? Como podemos viver contentes, como podemos viver satisfeitos nesta vida, né? Pela medida do que Deus nos dá ou nos deu e não pelo que o mundo pode nos dar. Na verdade, as Escrituras nos dizem que o mundo não nos dá senão tristeza, né?
decepções, situações conflitantes, intrigas, inimizades, né? E Deus, Ele é quem nos guia a toda a verdade e Ele é quem nos proporciona a alegria de viver. A minha pergunta nesta manhã é a seguinte: é possível, com tantas lutas, com tantos problemas que a gente vive nesta vida, com tantos desafios, com tantas tribulações, é possível a gente nutrir um coração agradecido a Deus por nossa vida e por tudo que nós temos? Eu queria que a gente meditasse um pouco sobre isso, porque aqui Paulo ele faz uma declaração inspirado pelo Espírito Santo de Deus, por saber que Deus é a fonte da sua real felicidade e é Ele quem então dá a todos nós aquilo que necessitamos para que vivamos contentes e felizes. E ainda mais é importante a gente entender que Deus ele nos torna tão felizes como Ele mesmo é. A gente precisa entender como Deus ele faz isso por meio de Jesus e da sua palavra, de maneira que quando nós temos pouco daquilo que o mundo nos oferece, nós então temos muito das bênçãos de Deus, as bênçãos espirituais de Deus para as nossas vidas. Eu queria que a gente meditasse um pouco sobre esse assunto. A primeira coisa que eu queria que a gente entendesse qual o caminho que a Bíblia nos aponta para a verdadeira felicidade. Qual o caminho que Deus nos aponta para a verdadeira satisfação pessoal, né? A satisfação interna do nosso coração. E alguns princípios são, então, percebidos, aprendidos nas Escrituras Sagradas para o entendimento deste assunto, né? É preciso que a gente, então, entenda, meus irmãos, que a felicidade que o mundo oferece, na maioria das vezes, está baseada, então, nas circunstâncias da vida e em coisas externas feitas pelo próprio homem. Precisamos reforçar o entendimento de que a felicidade que Deus nos dá vem de dentro do nosso coração, né? E não depende das circunstâncias externas ou até mesmo daquilo que nós mesmos fazemos, né? Esta felicidade de Deus, ela brota dentro de nós pelo seu Espírito. É por isso então que o salmista Davi, no Salmo de número 62, no capítulo 62, versículo 5, ele disse: somente em Deus, ó minha alma espera silenciosa, porque dele vem minha esperança. Somente em Deus, nossa alegria, a nossa felicidade, o nosso contentamento só pode vir tão somente de Deus. Ele é a nossa única fonte de felicidade. Mas alguns princípios precisam ser lembrados ou fixados em nosso coração. O primeiro princípio é o de que a felicidade que Deus ele tem para os seus filhos não é uma felicidade aparente, mas é uma felicidade real. E quando eu falo de felicidade aparente, eu estou me referindo àquilo que muitas vezes os olhos veem, né? A gente costuma usar essa expressão, né? Mas o coração não sente, né? A gente vê muitas vezes as pessoas demonstrando felicidade e alegria por coisas visíveis, por coisas palpáveis, mas não sabemos o que se passa no coração, quando as luzes apagam, quando as portas se fecham, quando se deita na cama, quando se deita a cabeça no travesseiro. O que se passa no coração daquele que, ao mesmo tempo que demonstra satisfação por aquilo que conquistou com o seu trabalho, com os seus esforços, com o que está dentro do coração, da alma. Será que há compatibilidade entre o que ele recebe externamente com o que ele tem interiormente? A felicidade que Deus ele passa e que ele transmite para os seus filhos é uma felicidade real, não é uma felicidade aparente. Isso significa então dizer que a felicidade de Deus nos dá neste presente momento, mesmo com as dificuldades que podemos viver. Nós nos entristecemos quando circunstâncias adversas elas vêm sobre nós,
como todo ser humano vive, né? Como todo ser humano sente, né? Entretanto, nós podemos estar capacitados por Deus, mesmo que a gente passe então por situações conflitantes, tendo em Deus o verdadeiro contentamento, A felicidade então que Deus nos dá é uma felicidade real, né? E essa felicidade ela é real porque ela é o socorro bem presente nas tribulações, como as escrituras nos dizem, né? Ou seja, o crente, quando ele aprende então o que a gente chama de segredo do que Paulo fala aqui, de contentamento, de alegria, de prazer, né? De viver contente em toda e qualquer situação, nos momentos mais difíceis e problemáticos da vida, ele aprende por meio das escrituras e pelo Espírito Santo de Deus a não murmurar, a não resmungar, a não reclamar de Deus. Pelo contrário, o crente aprende então a amar a Deus e a glorificar o seu nome e confiar nas suas promessas, porque essa felicidade de Deus real, ela é socorro, é socorro bem presente em nossas vidas. Mas também essa felicidade, ela é uma felicidade que vem do próprio Deus, ela emana do próprio Deus, como eu disse no início, né? Ou seja, a felicidade que o crente ele desfruta não é uma felicidade criada por ele mesmo, mas é uma felicidade criada pelo próprio Deus. Isso significa então dizer que não se trata de uma aceitação passiva da situação em que nós nos encontramos, mas antes é a certeza de que nós estamos em Deus, de que Ele é quem supre as nossas necessidades, né? De que Ele é quem nos sustenta em todo tempo, em toda circunstância. Essa felicidade que vem de Deus, ela é produzida, portanto, através da palavra do Senhor e por uma profunda comunhão entre Deus e nós, ou entre nós e Deus. É, portanto, o fruto da ação interna do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Por isso essa felicidade, ela é real, porque ela brota do próprio Deus, ela é criada pelo próprio Deus. Mas o Senhor Jesus, ele nos ensinou acerca desta felicidade, nos mostrando que essa felicidade, ela está não em fazermos o que queremos fazer, não em fazermos o que nos dá uma satisfação pessoal, mas em fazer a própria vontade de Deus. Jesus nos ensinou isso. A nossa felicidade, ela é aprendida com Cristo, ou seja, o cumprimento da vontade de Deus não só opera em nós felicidade, mas também a felicidade, ela deriva do fato de estarmos fazendo a própria vontade de Deus. O próprio Senhor Jesus, quando ele foi então interpelado pelos seus discípulos, ele declarou que ele estava na terra para fazer a vontade daquele que enviou, né? Eu estou aqui para fazer a vontade daquele que me enviou, conforme João capítulo 4, versículo 34. Também em João capítulo 15, em um dos versos, do verso 1 até o verso 11, o Senhor Jesus ele conclui então nesta primeira parte dessa parábola que ele conta da videira, né? E ele ensina sobre a necessidade de uma comunhão íntima com Deus e a obediência à sua palavra, quando ele afirma: o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo, né? Então, quando nós fazemos a vontade de Deus, esse é o nosso regozijo, né? Essa é a nossa alegria. E Jesus disse assim: quando esse gozo, quando essa alegria estiver em Deus completamente, aí nós estaremos completamente satisfeitos, né? Mas essa felicidade, ela independe, como nós já sabemos, das dificuldades, né? Se é Deus o autor, se é Deus a fonte da verdadeira felicidade, e se a felicidade ela é vivida por fazer a vontade de Deus, então qualquer dificuldade, qualquer circunstância adversa ou diferente ou que
que não satisfaça as nossas expectativas, por exemplo, elas não têm o poder de tirar essa felicidade. Se ela vem de Deus, se essa felicidade ela vem por fazer a vontade de Deus, então todas as tribulações que aparentemente parecem ser obstáculos para essa felicidade, ela então passa a ser um ingrediente, mais um ingrediente para o aperfeiçoamento da nossa vida espiritual, né? Quando então nós passamos por tribulações, ao invés da gente se sucumbir a uma vida de tristeza, de angústia, então Deus ele transforma essas tribulações para nos fazer mais parecidos com Cristo, né? Cristo ele sofreu, padeceu, não para viver triste, mas para viver triunfantemente, né? Então significa então que Deus ele aperfeiçoa em nós o caráter de Cristo e nos conduz a uma maior maturidade cristã, quando inclusive passamos por tribulações. Mas seguindo então esse caminho bíblico da verdadeira alegria, da verdadeira felicidade, entendamos por que Paulo e como Paulo ele então compreendeu que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Ele aprendeu, como diz o verso número 12, a estar humilhado, como também a ser honrado. Ou seja, na humilhação ele aprendia a ainda depender de Deus. Nas honras ou nos privilégios desta vida, ele também ainda continuava entendendo que a glória pertencia a Deus. E por isso ele diz, de tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Mas será que todo crente consegue chegar a esta experiência do apóstolo Paulo? E infelizmente eu preciso dizer que nem todo crente consegue chegar a essa maturidade cristã. Mas não significa que você não deva tentar, né? Não deva buscar, né? E não consiga chegar, né, a essa maturidade de compreensão da verdadeira felicidade, do verdadeiro contentamento, da verdadeira alegria que devemos viver aqui nesta terra. Assim, para chegarmos então a esta compreensão que Paulo chegou, nós precisamos observar alguns princípios, né? Precisamos aprender alguns princípios bíblicos para entendermos como aprender a viver contente em toda e qualquer situação, né? Infelizmente não são todos os crentes que conseguem viver assim, que conseguem ter essa compreensão, né, de que as circunstâncias adversas, de que as circunstâncias então desfavoráveis, elas não podem e elas não têm o poder de tirar ou de nos direcionar à verdadeira felicidade que só encontramos em Deus. Mas alguns princípios podem ser observados para entendermos o caminho então desse contentamento. Como é que começa então esse contentamento da vida cristã? Como é que a gente começa a aprender a viver contente em toda e qualquer situação? Primeiro princípio, negar-se a si mesmo. Jesus ele ensinou em Lucas capítulo 9, versículos 23 e 24, assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Sabe o que significa? Significa que a vida cristã ela é uma vida de renúncia, né? E essa negação ela está relacionada também aos prazeres que o mundo oferece e que são apresentados como sinônimos de felicidade. Então essa é a primeira coisa que precisamos aprender. Interessante isso, né? Porque para a gente desfrutar então desta vida de contentamento em Deus, nós precisamos negar a nós mesmos. Sabe por quê? Porque o nosso coração ele tem o costume de fabricar ídolos e de fabricar desejos, né, idólatras que nos engana.
Então, às vezes a gente pensa assim, olha, se eu conseguir tal coisa, se eu chegar a tal patamar, se eu alcançar tal objetivo, aí eu vou ser a pessoa mais feliz desse mundo. O primeiro princípio, então, para a gente compreender e para a gente entender as palavras de Paulo, e para a gente chegar também a esse nível de estarmos contentes em toda e qualquer situação, é o de negar a nós mesmos, de entendermos que nem tudo que a gente sente, nem tudo aquilo que a gente deseja, ela é aprovada por Deus, ou é para o nosso bem, ou glorificará a Deus. Nós precisamos estar sempre questionando a nós mesmos, questionando os nossos pensamentos, os nossos desejos, sempre com desconfiança daquilo que nós mesmos sentimos e desejamos, e negando muitas vezes desejos nossos que a gente acredita que serão para o nosso bem, quando na verdade pode nos levar ao distanciamento de Deus. Nós temos, por exemplo, o exemplo de Jesus, né? O exemplo de Jesus, o exemplo de renúncia. Jesus, ele aprendeu, na verdade, ele demonstrou que a vida cristã, ela é uma vida de renúncia. Em Hebreus capítulo 12, no versículo de número 2, lá o autor aos Hebreus diz assim: em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Quando Jesus estava no Getsemane e orava e pedia: Senhor, passa de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, mas como tu queres, Jesus estava nos ensinando o caminho da renúncia. Às vezes, nem tudo o que a gente deseja, nem tudo o que a gente não quer, inclusive, que aconteça, tem que ser da forma como a gente pensa ou como a gente deseja. Precisamos aprender o caminho da renúncia, o caminho do negar-se a si mesmo, para então entendermos o caminho do contentamento. Mas em segundo lugar, precisamos aprender também a viver na dependência de Deus, na dependência completa de Deus. O que isso significa? Vejam, o apóstolo Paulo nos ensina aqui que o desenvolvimento, aliás, ele ensina nesta carta que o desenvolvimento da nossa salvação, ele tem que ser com temor e tremor. Ele disse: desenvolvei a vossa salvação com tremor e tremor, dentro da compreensão de que é Deus, meus irmãos, quem efetua em nós tanto o querer como o realizar segundo a sua vontade. Isso implica, portanto, em que a vida cristã autêntica e, portanto, a vida cristã feliz se dá na medida em que as nossas realizações sejam fruto dessa dependência de Deus, né? Nós não buscamos uma felicidade independente de Deus ou uma felicidade própria nossa, né? Cada um buscando a sua própria felicidade. A nossa felicidade, nosso contentamento, ela tem que estar em Deus. Portanto, a nossa dependência de Deus é o caminho para termos esse contentamento, mas também a busca por uma satisfação pessoal em Jesus Cristo também é um princípio para que compreendamos esse contentamento. Uma música muito antiga, que todos nós conhecemos, diz: satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Satisfação é ter a Cristo. Se a gente compreender isso, a gente vai entender o que Paulo está dizendo aqui em Filipenses capítulo 4. Ou seja, para o homem, as figuras que melhor caracterizam então a satisfação pessoal é o alimento, né? A gente costuma entender que o que mais satisfaz o homem é o alimento, né? E é interessante notarmos que Jesus, ele se compara com o alimento. Quando ele disse: eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, aquele que come desse pão, que bebe desta água, jamais terá fome e jamais terá sede. Então, buscar plena satisfação em Cristo, ter Cristo como a nossa única, não é a nossa maior não, nossa única satisfação, é então entendermos que a nossa vida está em Cristo. Jesus disse que ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Eu vim para que tenham vida
e a tenham em abundância. Ele disse também que quem crer nele, do seu interior fluirão rios de águas vivas. A nossa alegria, ela está completa em Cristo, somente em Cristo. Mas também, meus irmãos, um quarto princípio é de que o nosso alvo nesta vida, ela tem que ser o reino de Deus. O contentamento acontece quando a gente percebe, descobre que o nosso alvo é o reino de Deus. Nós somos peregrinos nesse mundo, né? Nós somos forasteiros, como nós costumamos cantar, né? E à medida em que nós vivemos então essa realidade cristã de peregrinação nessa terra, de forasteiros, o nosso alvo e objetivo então tende a mudar para o próprio reino de Deus. Assim, meus irmãos, passamos a nos preocupar com tesouros que que estão postos nos céus e que onde a ferrugem e a traça não destroem, nem o ladrão rouba, né? A gente descobre então que tudo que a gente constrói, tudo aquilo que a gente tem nessa terra é passageiro e que o nosso alvo é o reino de Deus, né? A gente compreende então as palavras de Paulo desta forma, né? Porque que ele também disse em outra ocasião que ele considera tudo que ele conquistou como refúgio, como nada, né? Porque ele descobriu que o seu tesouro é o reino de Deus, né? Mas, em penúltimo lugar, nós precisamos também aprender que Deus ele nos dá bênçãos nesta vida e que essas bênçãos elas precisam ser desfrutadas aqui e agora. Não precisamos esperar o futuro para termos essa felicidade. Paulo disse aqui que ele já aprendeu aqui na terra, quando ele estava ainda vivo. Ele aprendeu a viver contente. Então a gente não precisa imaginar ou esperar que o futuro venha para a gente ter essa felicidade. Nós podemos ter essa felicidade, já começar a tê-la aqui, pelas bênçãos de Deus. O apóstolo Paulo escreveu a sua carta aos Efésios, e no capítulo 1, versículo 3, ele disse que Deus é bendito porque ele tem nos abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais, né? Ou seja, a cada instante Deus tem nos cercado de toda sorte de bênção, toda a sua criação, a vida, a proteção, especialmente a salvação em seu Filho Jesus, já nos foi dada. Todas essas coisas Deus fez por nós e Ele fez porque Ele é bom, diz as Escrituras, né? Tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável. Mas em último lugar, precisamos aprender que o caminho do contentamento está na nossa compreensão de que Deus é quem comanda o universo. Deus é aquele que tem o domínio sobre todas as coisas. Em Lucas capítulo 12, nos versos de número 6 e 7, ele disse que até os cabelos de nossa cabeça estão contados. Isso significa então dizer que Deus ele tem o domínio, ele tem um controle sobre tudo, inclusive sobre as nossas vidas. E que está debaixo da sua autoridade, que está debaixo do seu governo, é estarmos bem guardados. Isso é felicidade, isso é alegria, isso é prazer, meus irmãos. Portanto, compreendamos as palavras de Paulo nesse texto que nos ensina: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Que possamos buscar também esse aprendizado, esse crescimento na vida e entendermos que a nossa plena satisfação está somente em Deus, é criada pelo próprio Deus e é sustentada por Ele. Que Ele, portanto, te dê a graça, me dê a graça de experimentarmos, viver essa experiência ou esse entendimento e essa realidade que Paulo viveu, para que desfrutemos então desse verdadeiro contentamento, dessa verdadeira alegria, dessa verdadeira satisfação que só encontramos em Cristo, que só aprendemos no Evangelho. Que Ele te abençoe, que Ele nos abençoe a compreendermos a sua palavra para a glória dele mesmo, em nome de Jesus. Deixe-me orar. Santo Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque aprendemos no Teu Evangelho, aprendemos em Tua palavra, ó Deus, que a plena satisfação, que a verdadeira felicidade, ó Deus,
só pode ser dada pelo Senhor. Tu és a fonte, Tu és o único, ó Deus, que pode nos dar esta verdadeira felicidade. O Senhor é o Criador desta felicidade. Essa felicidade ela é real, ó Deus. E ela é socorro bem presente nas tribulações, ó Deus. As tribulações, as dificuldades desta vida não podem tirar essa alegria, essa felicidade que temos em Ti, Senhor. Por isso eu peço que o Senhor, meu Deus, dê maturidade ao Teu povo, faça o Teu povo crescer espiritualmente para compreender essas verdades, ó Deus, e desfrutar desta bênção, ó Deus, que Paulo desfrutou e nos ensina aqui nesse texto de Filipenses. Senhor, que o nosso alvo seja o Senhor Jesus Cristo, que a nossa satisfação esteja tão somente no Senhor, que possamos ter total, ó Deus, dependência do Senhor e vivermos para Ti, ó Deus, e para satisfazer o Teu santo nome. A verdadeira felicidade está, ó Deus, quando estamos satisfeitos em Ti, quando olhamos para o Senhor e vemos, ó Deus, a nossa completa satisfação no Senhor e no serviço que prestamos a Ti, Pai. Por isso, Maranata, vem, Senhor Jesus, para que aprendamos, ó Deus, a viver contentes em toda e qualquer situação nesta terra e aguardemos o triunfo final e o dia glorioso em que reinaremos e estaremos plenamente e completamente contentes em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe e abençoe o Teu povo nesta manhã de domingo, em nome de Jesus. Amém.